Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. No nosso bate-papo da semana, nós falaremos sobre branding, que é a gestão de marcas, e a gente sabe que o mercado ele está cada vez mais competitivo e os concorrentes das empresas, elas não vêm exatamente do segmento delas. Muito pelo contrário, os concorrentes eles podem estar em qualquer área do mercado. E a busca por novos clientes e pela fidelização deles é cada vez mais intensa. Ter uma marca que tenha clareza de propósito, com valores bem delineados e com uma identidade e posicionamento que a distingue das demais é um diferencial competitivo e é disso que falamos aqui hoje, quando fazemos gestão de branding ou de brand management. Essa é uma estratégia utilizada tanto por grandes empresas como pelas empresas da era digital. Mas não se engane, o brand é para todas as marcas, independente do tamanho da organização. Você pode, inclusive, fazer a gestão da estratégia da sua marca pessoal. E quando falo em marca, eu não estou falando de um logotipo ou de uma identidade visual. Devemos compreender marca como um apanhado de sentimentos e experiências que o público tem ou criou em relação a um produto ou serviço. Para nos ajudar a refletir sobre branding e os impactos que a sua gestão pode trazer para uma marca, quando bem gerido, quando faz parte da estratégia de uma empresa, recebo Braz Neto, publicitário, empresário, está aí à frente da OTB Comunicação e do Tetris Hub. Eu sou Ronaldo Souza e você está no canal que criamos para falar sobre temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando um enfoque regionalizado. Braz, é uma grande satisfação, né, poder te receber aqui no canal. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço o convite, né? E aproveito também para parabenizar a iniciativa, né? E promover esse diálogo tão rico, né? Eu que já venho acompanhando algumas entrevistas e me sinto muito feliz em estar aqui hoje conversando sobre um assunto que eu amo tanto, né? Que é o branding e a gestão de marcas. Braz, como eu falei aí na apresentação, você é um empreendedor, você é um homem de marketing. Me fala aí um pouco sobre a sua jornada profissional e como você constituiu o profissional que você é. Legal. Então, inclusive, Ronaldo, eu acho engraçado essa pergunta porque eu estava pensando e conversando na semana passada com um amigo justamente sobre isso, sobre essa carreira profissional. E digamos que eu não sonhei desde criança, né, em ser publicitário, em ter um ambiente colaborativo como o Tetris. E as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito, muito natural e orgânica, né? E isso foi bem bacana. Tanto que eu comecei a minha carreira acadêmica, melhor dizendo, como eu comecei o curso de Direito, cursei 3 períodos o curso de Direito, um curso maravilhoso, muito bacana. Também passei por engenharia, né? Mas aí que depois de um tempo que eu fui descobrir a publicidade e a comunicação. Eu sempre gostei bastante dessa parte, sempre gostei muito de observar o comportamento das marcas, como elas se comunicavam, mas não imaginava que isso seria, né, a minha profissão. E aí foi quando eu entrei no curso, né, de publicidade e me apaixonei completamente por esse universo. E aí assumi a direção de criação, né, da agência, fundei uma agência e assumi a direção de criação, né, há 7 anos. E estou aí no mercado, né, até hoje, encantado com esse universo, né? Então, basicamente, foi ao acaso que as coisas foram acontecendo, né? O sucesso da agência, os prêmios que a gente ganhou nesses últimos anos, né? Tudo foi acontecendo meio que ao acaso, né? E aí me tornei o profissional que eu sou hoje. Você é apaixonado pelo que você faz, né? Então, assim, isso é um grande passo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, né? Que as pessoas possam empreender naquilo que elas amam, que elas tenham paixão, porque aí elas vão poder se dedicar muito Total. mais. Sim, o que eu acho mais encantador assim no universo da publicidade, Ronaldo, foi justamente esse contato,
né, que eu tive com diversas áreas, diversos mercados, diversos segmentos, né, e isso acaba construindo uma bagagem muito rica para quem trabalha com comunicação, para os publicitários, né. Uma semana eu estou pensando sobre um lançamento de um empreendimento, né, sobre o mercado imobiliário. Na outra semana eu já estou focado no festival gastronômico. Então isso vai me dando know-how de vários, né, de vários mercados diferentes. E aí isso acaba construindo, despertando também em mim essa veia empreendedora, né, que eu sempre tive por ter a agência, mas na realidade o empreendedorismo é latente porque eu atendo diversos empreendedores, né, pessoas que inspiram a gente diariamente. Então, é isso que eu acho bacana da publicidade, que ele faz a gente se aprofundar e conhecer diversos universos, né? É isso que é bem bacana, que é bem legal. Assim, quando a gente pensou aqui no teu nome, né, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra, né, uma pocket, né, uma palestrazinha pocket sua, onde você falava sobre branding, e isso me encantou assim de uma maneira como você tem essa paixão por esse segmento, vamos dizer assim, do marketing. Aí eu queria para a gente começar aqui que você pudesse falar um pouco, né, assim, sobre o que é o brand. Eu já dei aí alguns spoilers no texto de abertura, mas eu queria que você falasse um pouco como profissional da área e também me falasse sobre as ondas, né, aí que o marketing já surfou aí nessa questão de gestão de marcas. Legal, bacana. Você bem colocou, né? Nessa introdução, você falou super bem aí com relação ao brand, né? Ao poder que a marca tem, né? Que ela não se limita somente a, como algumas pessoas ainda pensam, né? Que a marca ela se limita apenas a um logotipo, a uma construção de unidade visual. Na verdade, a marca ela vai muito além disso, né? E essas ondas do branding, né, que a gente fala, né, na comunicação, é justamente três etapas muito importantes que todas as marcas elas devem olhar para elas, né? A primeira onda do branding é aquela mais direta, digamos assim, que é onde a gente pensa no produto em si, né? E a gente oferece aquele produto, né? O valor daquele produto, a gente explicita o preço, né? A gente vende, a gente tem um objetivo de vender. Quem está no centro aí da comunicação é o produto. A gente diz que essa é a primeira onda do branding, né? Aquela onda, digamos, mais tradicional, né? Que todas as empresas, obviamente, têm esse objetivo de gerar negócios e de vender o seu produto, né? O seu produto ou o seu serviço. A segunda onda do branding, ela fala mais sobre ela coloca o consumidor no centro, né? Então ela pensa mais na questão de agregar valor àquela pessoa e estabelecer uma conexão emocional com o consumidor, com os clientes, né? E essa terceira onda do branding que a gente fala muito hoje em dia é a onda que a gente foca no propósito da marca. Toda empresa ela precisa ter um propósito muito bem alinhado. Por quê? Porque é esse propósito que vai ser o grande diferencial dela. Primeiramente, porque quando a empresa ela tem um propósito bem definido e ela comunica esse propósito, ela vai gerar conexão e empatia com pessoas que corroboram, né, que pessoas que concordam com esse propósito de vida, né, da empresa. Então, o ideal das marcas é que elas surfem as três ondas, né, que elas saibam o momento ideal para vender o seu produto, que elas saibam o momento ideal para gerar uma conexão de valor com o seu cliente, né, e elas também saibam o momento ideal de colocar em prática, de publicizar e principalmente de fazer acontecer o propósito da sua empresa, né? Então, essas três ondas, elas são fundamentais para que todos os empresários, empreendedores, autônomos, todo mundo consiga olhar para essas três ondas com muita atenção para não deixar nenhuma delas esquecida, digamos assim. Eu penso assim que é muito complicado hoje em dia, né? Você definir o que é o propósito. Porque se fala muito em propósito, mas na hora que você vai dizer, mas o que é o propósito? As empresas ainda têm muita dificuldade, as empresas ainda têm uma forma de pensar propósito talvez muito parecida com o que se pensa de missão da empresa, né? E aí, para mim, essa terceira onda, ela tem esse primeiro degrau a ser vencido, que é você saber exatamente o que é propósito para você poder estabelecer essa conexão
com o mercado, com o teu cliente, com base no teu propósito? O propósito, uma excelente pergunta, Ronaldo, porque o propósito é algo muito peculiar e interno de cada pessoa e de cada empresa, né? E aí, muitas empresas, elas não têm a clareza desse propósito, né? Como você disse. E aí, quando você coloca a questão da missão, da visão, dos valores, muitas vezes aí tem um insumo importante para que você consiga entender e definir o seu propósito. Geralmente, o propósito da empresa, não necessariamente, mas geralmente o propósito da empresa está muito relacionado com o propósito das pessoas que fazem a empresa, né, acontecer. E aí o que é que acontece? Quando você não olha para esse propósito, você acaba perdendo um pouco a sua identidade, né? E aí quando você passa a olhar para isso, passa a entender melhor, gente, para que essa empresa existe, né? Qual é o propósito? Para que a gente está aqui trabalhando todos os dias? Qual é o propósito maior, né, da gente? E aí a gente consegue, através até de... Existem ferramentas, existem atividades, existem práticas que você consegue destrinchar e entender melhor qual é o propósito da empresa. Agora, uma coisa muito engraçada que essa pergunta me fez lembrar é que algumas empresas, elas buscam, às vezes, agências de publicidade para definir um propósito para ela. Eu não tenho um propósito, eu gostaria que vocês criassem um propósito para a minha empresa. Isso não existe, a gente tem como fazer isso juntos. Aí não tem como uma empresa pensar no propósito, criar o propósito de vida é a causa ambiental, você tem uma preocupação com o ambiente, não. Isso aí é muito através de uma conversa, através de um diálogo, que a gente consegue entender, né, de uma forma muito mais profunda, porque o propósito está ligado de uma forma muito mais profunda, né, da empresa, e aí é isso que a gente tem que parar para olhar, né, e aí a importância de parar para olhar para isso. Você atua aqui na região, né, aqui na nossa região, e eu queria que você fizesse um pequeno apanhado aí de como é que está aqui, né, essa questão de que onda está sendo surfada aí na questão do brand, se nós estamos mais conectados com a terceira onda ou se a gente ainda está num processo de aprendizado. Como é que está aqui o nosso mercado e o que é que ele precisa desenvolver mais, na sua opinião? E eu acho interessante a pergunta, porque talvez eu não consiga ter uma resposta no geral, assim, mas uma resposta, uma noção que eu tenho hoje é que eu tenho uma visão de que as empresas que estão há mais tempo no mercado, né, empresas que estão no mercado há anos, né, são mais tradicionais, elas têm uma tendência a focar a sua atenção na primeira onda, que é aquela onda de vender, né, naquela onda transacional, de gerar negócios, de vender o produto. E elas raramente, poucas olham para essa terceira onda, né? A questão do propósito, às vezes até mesmo para a segunda, né? Que é justamente gerar essa conexão com o consumidor, né? De colocar o consumidor no centro, não o produto, né? E aí, se a gente vai para empresas mais atuais que estão surgindo agora no mercado, startups, elas têm uma tendência a olhar bastante para essa terceira onda apenas, né? De, nossa, a minha empresa ela tem um propósito muito bacana e eu vou comunicar isso, e aí acabam esquecendo da primeira onda, que às vezes é a mais óbvia, que é vender o seu produto, né? Às vezes existe até uma crença limitante para pessoas que estão começando agora de falar sobre o seu produto de forma aberta, né? Do custo-benefício do seu produto. Então, assim, o que é importante para todas as empresas, sejam elas empresas que já estão no mercado há muito tempo, ou seja uma empresa que está começando agora, é a importância de olhar para essas três ondas e surfar as três, né? Não priorizar uma. Existe um momento que você vai falar e explicitar o seu propósito, existe um momento que você vai focar no seu cliente, na experiência do seu cliente, existe um momento que você vai vender o seu produto, falar abertamente sobre o seu produto. Você precisa estar surfando as três ondas, né, para poder você conseguir atingir o seu objetivo como marca, como empresa, né, como uma empresa que olha de fato para todos esses pontos, né, importantes da comunicação, né, e da geração de conteúdo, geração de valor, né, para os clientes. A gente fala muito agora no momento, né, que toda empresa tem que ter um foco no cliente, ela tem que ter um foco no cliente, mas que tem que ter um propósito alinhado com o propósito dos seus funcionários e dos seus clientes.
Então, assim, dentro dessa perspectiva, na sua visão, o que é fundamental para uma empresa tendo uma boa gestão de brand, né, da sua marca, o que é fundamental para ela se destacar no mercado? O que benefícios ela vai ter quando ela tem essa boa gestão? Muitas empresas, elas acham que apenas o discurso basta. Só que na realidade não. O que vai fazer a sua empresa se destacar de fato é quando ela tem um discurso alinhado com a prática, né? Inclusive, eu costumo trazer bastante quando eu estou falando sobre esse assunto, uma empresa que eu tenho uma relação muito grande, que é o Airbnb. É uma empresa, uma startup, né? Que ela conquistou o mundo todo pela sua filosofia, pela sua postura. E acontece que nesse momento agora de pandemia, né? No início da pandemia, a empresa ela foi obrigada, ela tomou uma decisão, né, de fazer uma demissão em massa. E isso era muito contra o que ela defendia, né, como propósito, como postura da empresa. E ela acabou que sofreu uma crítica muito grande com relação a essa decisão. Né? Então, assim, ela é uma empresa extremamente bem posicionada, continua sendo bem posicionada, né? A gente vai ver como é que vai ser essa retomada dela e tudo mais. Mas as pessoas, elas observam muito isso, né? Não adianta você falar que o seu propósito de vida é um consumo consciente, mas se na prática você não estabelece isso nas suas ações, né? Então, para uma empresa se destacar hoje, é fundamental que ela tenha esse discurso alinhado com a prática. É o que a gente chama de walk the talk, né? Que você caminhar, né? Você agir do mesmo jeito que você fala, né? Que você explicita, que você comunica. Então, acho que o ponto fundamental e crucial para que a empresa se destaque, né, é ela justamente ter um discurso alinhado com a prática. Né? É bem interessante você falando a Airbnb, né, que é essa empresa de locação, né, assim, não vou dizer que é locação, né, mas É uma espécie de locação por temporada, né? isso é. Então, assim, tem um TED, ou é um TEDx, né, que um dos sócios fundadores dela conta a história de como ela surgiu, e dá para quem tem alguma dúvida ainda sobre o que é propósito, assistindo esse TED, ele vai entender muito bem o que é propósito, porque ele deixa muito claro e ele explica isso de forma muito, muito elucidativa, certo? Perfeito. Só para deixar aí o registro, né, que é bem interessante. Perfeito. Então, assim, Mesmo. atualmente a gente também fala muito de experiência do consumidor, né? Assim, hoje ninguém mais compra nada, hoje todo mundo tem uma experiência, ninguém mais consome, tem uma experiência, certo? E o que a experiência do consumidor ela tem a ver com o brand, como é que elas se conversam, né? Porque acho que ela está muito ligada com essa sua resposta anterior aí, mas eu queria que você desse aí uma aprofundada para a gente utilizar esse conceito que está muito atual, né, que é você, ao ofertar o seu produto, você não apenas vendê-lo, mas proporcionar uma experiência ao seu cliente. Exatamente. Eu lembro muito, Ronaldo, que quando eu comecei, como eu falei, eu comecei mais ou menos há 7 anos, né, a trabalhar com publicidade e comunicação. 7, quase 8 anos. E aí, se a gente parar para pensar, 8 anos atrás é pouco tempo, né? Não é nada. E a percepção do mercado, o mercado mudou completamente de 7 anos para cá. Quando eu iniciei minha carreira, a publicidade ela focava bastante, né? A gente trabalhava muito com peças para o que a gente chama de mídia tradicional, televisão, rádio, outdoor, né? E aí a gente trabalhava de uma forma que hoje é completamente diferente da forma que a gente trabalha hoje em dia, né? Que as redes sociais elas dominaram 70, 80% da comunicação das empresas, né? Tem empresas, inclusive, que é 100% digital, né? Tem empresas que nem existem, né? Fisicamente. E, e aí, respondendo a sua pergunta, fazendo essa relação, é para a gente entender o que é que mudou com relação a esse relacionamento que a gente tem com o cliente, né? Porque imagine você, se a gente vai fazer uma campanha, vamos criar uma campanha para uma empresa e essa campanha vai ser exibida na TV. Quando o consumidor, quando o cliente assiste a esse comercial na televisão, ela não vai poder comentar, ela não vai poder compartilhar, ela não vai poder expressar a opinião dela, a não ser
dentro de casa, na sala, com a família, né? Ela vai poder fazer isso. Mas hoje, quando a gente vai para as redes sociais, né, que a empresa ela se comunica, os consumidores eles passaram a ter voz ativa, né? Os clientes eles passaram a participar ativamente da comunicação. Então, se uma empresa posta um vídeo nas redes sociais, você tem a opção de compartilhar aquele vídeo expressando uma opinião sobre aquele assunto, você pode comentar sobre aquele assunto. Então, você tem um canal ativo aí de comunicação com os clientes. Então, por isso que a responsabilidade do que a gente vai comunicar, do que a gente falar nas redes sociais é muito importante. E a experiência do cliente, hoje, ela não se limita mais ao ponto de venda, ao PDV, né? Ela não se limita mais à experiência que o cliente vai ter numa loja, ela não se limita à experiência que o cliente vai ter no seu ambiente físico. A experiência do cliente, ela começa nas redes sociais, ela começa no Instagram, ela começa no LinkedIn. Então, assim, a experiência do cliente com a marca, ela começa aí nesse meio. Então, uma empresa que preza de fato, né, pela experiência do cliente com a marca, ela está se preocupando com tudo que ela comunica nas redes sociais, né? Ela está se preocupando com a experiência que o cliente vai ter quando acessar o site dela, o que as pessoas vão falar sobre ela, porque a gente deu a tecnologia em si, né, deu essa autonomia e esse poder para as pessoas participarem ativamente. Então, isso aumenta absurdamente aí a responsabilidade das marcas no que, como elas se portam, como elas se comunicam e como elas interagem, né, com seus potenciais clientes, com seus clientes, enfim, com todas as pessoas. E eu, né, assim, só para constar, né, eu já fui gerente de marketing, né, de empresa, né, também há alguns anos, e eu procuro me manter informado, porque eu também gosto muito da área, eu gosto muito da matéria. Então, assim, é muita mudança, principalmente com essa questão dessa multicanalidade, de você manter a coerência em todos os teus canais de comunicação, de atendimento com o cliente, de você ter uma unidade de ação da tua marca, para que o cliente vá aonde for, ele sinta que a experiência dele se completa, né? Se complementa. Perfeito, perfeito, exatamente. Esse caminho, esse percurso do cliente, né? Que hoje a gente não se limita mais simplesmente ao encontro, né, presencial com o cliente. Em si, ele está presente em todos os canais, ele sentir a filosofia, entender a filosofia da empresa, né, independente de onde ele esteja. O que é que você tem hoje assim de lição dessa transformação do marketing com a chegada dessa era digital? Quais foram os elementos que eu sei que teve muita coisa que facilitou, mas eu quero saber quais foram os que dificultaram a gerência da marca e como você vê as saídas, né, assim, as oportunidades nessas dificuldades que a tecnologia trouxe para a gestão da marca. Como eu falei, são desafios, né? Aumenta-se a responsabilidade, né? Porque agora, hoje, a marca ela tem uma necessidade de ter uma constância, né, de comunicação. Então, ela precisa estar sempre se comunicando. E aí, quando você vai para as redes sociais, então você entende a importância disso, então você tem que ter um storytelling, né, uma construção muito bem feita daquilo que você fala, né? Então, as marcas elas precisam ter, por isso que é tão importante, Ronaldo, a gente olhar, né, para esses pontos, né? Porque muitas marcas elas não têm clareza de que experiência elas querem proporcionar para o cliente delas, elas não têm tanta clareza com relação a qual o propósito dela, né? Então elas acabam tendo um discurso que cai no talvez no vazio, né? Um discurso que fala muito sobre vários temas, mas na realidade não tem uma relevância sobre determinado assunto, né? E são marcas às vezes que têm uma relevância muito grande sobre determinado assunto, que têm propriedade para falar, mas que não olha tanto para esses pontos tão importantes, né, para a construção de uma marca, né? E aí a tecnologia ela vem com ela vem trazendo essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade grande da marca, saber ter noção do seu propósito, do valor que ela tem, né? Para poder fazer essa conexão. Porque, imagine só, muitas pessoas hoje, elas confundem, né, a propaganda com fake news, né? A gente está vivendo num mundo com muita informação. Então, assim, se você entra no celular, você
você é bombardeado de informações para todos os lados, né? E a comunicação, ela acaba caindo nisso, nessa mesmice de entrar no meio daquela onda de conteúdos, né? Que se você foca, por exemplo, somente em vender o seu produto, as pessoas não vão dar atenção para você, né? Mas em contrapartida, as pessoas elas estão procurando marcas que falem a mesma língua que elas falam, né? Que se engajem nos mesmos projetos que elas se engajam, né? Que estabeleça essa conexão. Então, assim, essa é a forma mais genuína de uma marca criar conexão, é quando ela explicita, né, o seu propósito para poder as pessoas que colaboram com esse propósito se conectem com ela, né? Então, essa é a forma mais genuína de uma marca se conectar, né? É quando ela explicita de fato aquilo que ela pensa, o posicionamento que ela tem, né? E as pessoas hoje, elas cobram muito esse posicionamento das marcas, né? Não é somente o mercado, não é somente uma forma de fazer marketing, não são os próprios clientes que cobram esse posicionamento das empresas, né? Então, assim, como eu falei, essa revolução digital, né, que as pessoas têm voz ativa para compartilhar, para dar opinião, para comentar. Então, isso gera na marca essa responsabilidade de entender muito mais esse processo de comunicação, né? Que ele de fato é complexo, né? As coisas evoluem muito rápido, como você bem colocou. Hoje a gente está falando de uma rede social, no próximo ano já pode ter sumido essa rede social, já está surgindo outra, e aí é por isso que não importa o canal, mas sim a essência, né, de que você tem, né, para que você sempre esteja olhando para isso. Dentro dessa perspectiva, né, as empresas elas precisam estar muito ativas, né, atentas, observando, porque há uma mudança no perfil do consumidor. Nós estamos caminhando para um consumidor muito mais digital. Então, a maioria das pessoas, dentro de muito pouco tempo, já vai ser formada por pessoas que nasceram já na era digital, pessoas que têm uma outra maneira de ver o mundo, de se relacionar com as marcas. Exatamente. A gente está chegando numa era que, como eu falei, 7 anos atrás era uma realidade, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que são dessa geração que nem tiveram contato com certos veículos, com certas formas de comunicação, né? O próprio jornal impresso, né? Que está cada vez mais caindo em desuso devido à tecnologia que vem avançando. Então, assim, as marcas elas precisam olhar justamente para a essência daquilo que elas comunicam, né? E tá antenado aí também a todas as gerações que estão surgindo, né? Marcas precisam se reinventar, né? Marcas precisam passar por processos profundos, né, de branding, né, de rebranding, de se reposicionar, de se restabelecer no mercado, porque é isso, o mercado hoje, ele é um mercado que ele se torna competitivo justamente por essa autonomia, essa liberdade, né, das marcas, né, de estarem na internet, né, essa autonomia, essa liberdade dos consumidores se posicionarem. Então, essa revolução trouxe muito à tona, né, todos esses pontos. Por isso que é tão importante a gente ver, né, olhar para o branding dessa forma, né, que muitas pessoas têm um entendimento de construção da marca focado em certos pontos que hoje já caíram em desuso, por exemplo, né? Em certos aspectos que hoje já não funcionam mais, né? Então, realmente é um convite não somente a nós publicitários tá olhando para isso, mas todo mundo que é empreendedor, todo mundo que trabalha para uma marca, para uma empresa, está antenado a isso, né? Porque a questão dessas mudanças, elas impactam, né? A gente consegue acompanhar várias empresas que estão sendo impactadas por essas mudanças de comportamento do consumidor, de percepção do consumidor, né? Para que a gente consiga ter um reposicionamento. A gente já está chegando aqui ao final, né? Eu queria que você falasse aí, explicasse um pouquinho aqui para a nossa audiência o que é Tetris Hub, né? A gente está vendo aí logo aí atrás de você. Ronaldo, fazendo a mesma relação que eu disse nessa minha primeira resposta, né, com relação a como eu construí minha carreira como publicitário,
o Tetris também foi uma consolidação do sonho, né? Que, na realidade, eu nem sabia que eu tinha. Porque o Tetris foi um projeto extremamente especial e significativo para mim, né? Que, quem não conhece o espaço, o Tetris é um ambiente, né? Que ele é baseado na economia colaborativa e ela tem como principal propósito conectar as pessoas, né? Conectar pessoas de diversas áreas, né? De diversos mercados aqui nesse nosso ambiente. E para isso, o que a gente tem? A gente tem estações de coworking, a gente tem esse auditório que eu estou aqui conversando com você hoje, e aqui a gente proporciona espaço para treinamentos, para reunião, para cursos, palestras, né? Assim como tem outras empresas que funcionam aqui, né? no ambiente. Então, é um espaço para integrar, né? As pessoas. E isso, o Tetris, ele tem muito a ver com o meu propósito de vida. Então, por isso que eu acho que foi algo que surgiu de forma natural, né? Esse ambiente. A gente queria um espaço para sediar a agência, né? A OTB de comunicação. E aí foi quando a gente surgiu essa oportunidade de abrir espaço, né? A gente como OTB, como empresário, como empreendedor, de abrir espaço para que outras empresas, outros projetos... Então, para concluir, de forma curta e objetiva, numa frase, se você for capaz, o que é que te motiva hoje? O que é que te faz vibrar como profissional? Acho que fazer parte, né, de uma transformação, né? É isso que me motiva, de estar presente, de fazer parte de uma transformação que estamos vivenciando, né? E, inclusive, até a gente pode dizer que a pandemia em si, ela deu uma acelerada numa transformação que já vinha acontecendo, né? Internamente nas pessoas, internamente nas empresas, né? Uma forma de pensar, forma de agir. E aí eu acho que esse processo ele foi um pouco impulsionado. E é muito legal, é muito bom, importante fazer parte, né? Desse processo de transformação. Tanto com a agência, né, com comunicação, tanto com o Tetris, né, é bem bacana. Braulio, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, né, de poder aqui colaborar com o canal e vir compartilhar conhecimento. Esse é o propósito do canal, dar voz aos profissionais paraibanos, para que a gente possa compartilhar conhecimento que não seja tão ligado às grandes teorias que estão nos livros, mas que sejam mais vivenciados no nosso dia a dia, que seja consumido aqui na nossa sociedade. Legal. Eu que agradeço, Ronaldo, o convite. O fato de eu estar tão feliz em estar aqui, né, de ter aceitado, tem muito a ver com isso, né, de propósitos, né, que se conversam, né, que tem tudo a ver. E é bacana estar contribuindo aqui também, falando um pouco da minha experiência. Espero que o que eu tenha falado tenha estimulado, né, as pessoas, gerado algumas reflexões, né, para uma justamente essa transformação, né, uma forma de pensar, né, e parabenizar novamente pela iniciativa. Valeu, Braz. Pessoal, a gente chegou aí ao fim, a mais um bate-papo. Esse foi Braz Neto, publicitário, empresário, que veio falar um pouco sobre construção de marca e a relevância que ela tem nos tempos atuais. Se você gostou, dê um ok aqui, compartilhe com os amigos e eu espero você no nosso próximo encontro na próxima semana. Tchau!